Muito boa tarde a todos. Eu sou André Martins e nós estamos começando mais uma conversa online sobre turismo. E o nosso assunto hoje, pessoal, tem tudo a ver com a retomada do turismo em meio à pandemia do novo coronavírus e também com a preparação de atividades turísticas para o futuro do mercado de viagens. Esta nossa transmissão, pessoal, ela marca oficialmente o lançamento do primeiro desafio brasileiro de inovação em turismo, uma parceria entre o Ministério do Turismo, o Akalua Innovation Hub, o primeiro polo global de inovação em turismo, em colaboração com a Organização Mundial do Turismo, OMT, agência da Organização das Nações Unidas, da ONU, dedicada ao setor. Esta competição inédita, pessoal, aberta a todas as startups do país, ela vai buscar soluções para a retomada do turismo por meio de projetos tecnológicos que atendam tanto às necessidades imediatas do pós-pandemia, quanto a desafios gerais do turismo. O objetivo, pessoal, é planejar a retomada do setor com auxílio da inovação e da transformação digital. Vejam que interessante. As inscrições começam hoje, quarta-feira, e seguem até o dia 2 de setembro deste ano, pelo site startups.turismo.com.br. Os 10 projetos mais bem colocados, pessoal, eles vão se classificar para a semifinal da terceira edição da competição global de startups em turismo da OMT, além de disputar uma viagem a Madrid, na Espanha, para um programa de treinamento e para participar da Feira Internacional de Turismo de Madrid, a FITUR, maior feira mundial de turismo. E para falar sobre este desafio e as perspectivas de avanços no turismo, nós recebemos hoje o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ministro, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar participando de um momento tão importante para o turismo brasileiro e mundial. Também contamos com a presença do ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, a quem também agradecemos por aceitar o convite. Seja bem-vindo, ministro. Eu que agradeço por esse convite, agradeço e parabenizo ao ministro Marcelo, a todos toda essa organização. Eu tenho certeza que vai ter resultados excelentes para o país, e para todos aqueles que participam também dessa competição. Certamente. Pessoal, também nós contamos por meio de videoconferência com a participação do secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili. Acertei, secretário? Obrigado. Es un placer y honor participar en este acto tan importante para turismo, para Brasil, en estos días tan no habituales para todo el mundo, y encantado compartir nuestra visión con ustedes. Gracias a ministro querido Marcelo, otro nuevo amigo, ministro de Ciencia y Digitalización, y cuenta con nuestro pleno apoio. Muito obrigado, secretário. E também contamos, neste nosso bate-papo online, com o Lisandro Menumark, diretor-geral do Akalua. Lisandro, obrigado também por participar dessa nossa conversa. Som. Alguém Ele está sem. Ok. Lisandro, isso. Desculpa. Muito obrigado, André. Muito obrigado, ministros e Zurab, por me convidar nesse ato tão importante para nós. Obrigado, Lisandro. Obrigado. Bem, pessoal, para a gente começar, o secretário Zurab, ele está com a agenda corrida, ele vai dar uma palavra rápida conosco para iniciar esse bate-papo. Secretário Zurab, um questionamento para o senhor. O mundo discute hoje a importância da inovação no turismo para a retomada do setor. Essa é a pauta dominante nesse nosso segmento. Qual potencial o senhor enxerga no Brasil com a promoção deste desafio de startups? E, além disso, secretário, como a busca por inovação vai contribuir para fortalecer o turismo no pós-pandemia e favorecer o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, secretário? Obrigado otra vez para dar esta oportunidad. Voy a hablar un poco antes de este foro, que nuestra idea con el ministro cuando nos hemos quedado en Madrid fue siempre para promocionar Brasil, y no tenemos ninguna duda que Brasil tiene muchísima oportunidad y potencial para innovación, y demostrar a todo el mundo que Brasil no son solo playas, río y Amazonas, ¿no? Que Brasil tiene
enormes, grandes oportunidades en innovación y siempre era una idea organizar un evento dedicando con innovación. Y me recuerdo muy bien que 1 y 2 de abril ya hemos tenido previsto organizar un startup competition con Wacalúa, otro aliado muy fuerte y muy interesante en Brasil. Pero después lo que ha pasado y COVID no nos han dado oportunidad para volver y ahora estamos haciendo todo digitalmente. Y nada, pues nuestra idea es dar oportunidad a todos brasileños, todos innovadoras, todos ideas y todos emprendedores brasileños para exportar sus ideas fuera de país, porque es un gran país turístico, vemos que el potencial de turismo es enorme, grande. Voy a tocar un poco el tema de inversiones, que hace falta mucho en todo el mundo y en este caso Brasil tiene enorme potencial para invertir y le agradezco a su liderazgo y quiero recordar a toda gente que está conectado ahora que Brasil participó muy activamente durante de nuestra comité de crisis que trabajaba y hemos tenido 5 cumbres muy importantes. Desde Américas participaban Jamaica, Brasil y Chile agradezco al ministro y a su equipo por su participación. Agradezco al presidente que apoya pleno y da pleno apoyo al presidente Bolsonaro al sector turístico. He tenido oportunidad de encontrar con él en inauguración de presidente de Uruguay, me recuerdo muy bien, 1 de marzo, y hablamos un rato y él da todo apoyo. Eso es muy importante, el liderazgo de líderes mundiales. Ahora mismo nosotros tenemos un encuentro con el presidente Pedro Sánchez. Es muy importante que apoyan turismo y le pido perdonas porque estoy en coche yendo para allá y el liderazgo de líderes mundiales es muy importante para el turismo. Hablando de innovación, pues millones de jóvenes en Brasil tienen muchas oportunidades y nuestra idea siempre con el ministro y ahora ministros, que el ministro lleva también temas de digitalización y ciencia, es dar oportunidad a todos jóvenes a través de inversores, a través de Wacalúa, que es un hub nuestro que hemos creado en Madrid, conjunto con Globalia, dar apoyo a esta gente, a estos jóvenes, para exportar sus ideas fuera de Brasil. Brasil tiene enorme potencial, región tiene enorme potencial y mucho va a depender cómo va a actuar Brasil como un país líder en sector turístico. Turismo, yo no tengo ninguna duda, estoy hablando sin visitar a Brasil y es mi problema que nunca he podido venir en Brasil durante mi agenda, pero le comprometo que una vez que habrá primeros conexiones con Brasilia, estaré con ustedes y cuenta con nuestro pleno apoyo. Pues nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno brasileño y otra vez, todo depende de nosotros. Y COVID nos ha demostrado que amistad y coordinación es muy importante el día de hoy. Y yo cuento siempre con mis amigos brasileños que están haciendo muy bien todo. Están trabajando 38 horas para que turismo de Brasil mejora, que el turismo de Brasil salga desde estos días tan difíciles. Conectividad es un punto muy importante para América Latina y ahora está casi parado conexión con el continente europeo, pero nosotros hemos pasado ya en Europa estos días difíciles. No tengo ninguna duda que Brasil va a salir desde esta situación muy rápido y pronto volvemos y personalmente hablamos y vamos a tener oportunidad de hablar con emprendedores y jóvenes que tienen brillantes ideas y ese Startup Competition, que es la primera vez que estamos haciendo en Brasilia, en la región, hemos hecho 2, pues eso sería un empuje y una ayuda muy importante para la economía, para jóvenes y estamos muy alineados y cuenta con nuestro pleno apoyo siempre. Ok, secretário Zurab, nós agradecemos imensamente a sua participação. Esperamos poder contar em breve com mais uma colaboração do senhor nessas nossas conversas, ok? Yo, antes que no llego hasta la residencia del presidente, pues estaré con ustedes, porque Brasil y ese foro exactamente es muy importante para nosotros y no quiero que pensáis que voy a
voy a algún sitio. Estaré con ustedes antes que no llegamos a la residencia, que vamos a llegar a 5 minutos, yo creo. Ok. Muito obrigado, secretário Zura. Até uma próxima oportunidade. Secretário, Obrigado. muito obrigado pela participação aqui conosco, que valoriza muito esse momento. Muito obrigado, Obrigado, Zura. ministros. Muchas gracias. Obrigado. Bem, pessoal, continuando agora aqui a nossa conversa, ministro Marcelo, antes de passarmos a palavra para o Lisandro Menumark, que vai explicar exatamente essa parceria com o Acalua para a busca por inovação no Brasil, ministro, o próprio secretário Zura, nas falas dele, ele destacou o enorme potencial do Brasil nesse campo da inovação, a possibilidade, inclusive, de jovens empreendedores terem a oportunidade de exportar suas ideias inovadoras nessa área de turismo para o mundo. O secretário também enalteceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao turismo. Eu queria a sua opinião, ministro, como que a inovação, neste momento pós-pandemia, em que é a grande pauta do setor, como a inovação pode ser um diferencial na retomada do turismo brasileiro e o consequente aumento da nossa competitividade, ministro? Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer de uma forma muito especial a presença e a participação nessa live do secretário Zurabi, que fez essas considerações iniciais e, por força de um compromisso, agora com o presidente da Espanha, ele não pôde permanecer aqui conosco. Eu quero agradecer também, de uma forma muito especial, aqui o ministro Marcos Pontes, o nosso astronauta, que certamente num trabalho integrado com o turismo, a gente vai conseguir avançar muito no ponto de vista de inovação e tecnologia. Agradecer também a presença do nosso amigo, o diretor do Acalua, Lisandro, que tem realmente mantido uma relação muito importante com o Brasil, nos trazendo aí essa possibilidade de fazer com que o Brasil entre num novo patamar de avanço tecnológico e inovador no turismo. Lisandro, muito obrigado pela sua participação, que valoriza muito esse momento. E é pela primeira vez na história do Brasil e do turismo brasileiro, o Brasil ele faz um acordo com a OMT, e esse acordo ele vem justamente no campo de inovação e tecnologia. Isso aí nos dá um ânimo ainda maior para cumprir ou atender uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que é colocar o turismo, talvez, como um dos principais indutores da nossa economia, sobretudo no ponto de vista de geração de emprego e renda. Isso aí, realmente, a gente sabe que passa pela inovação e pela tecnologia, principalmente por força de um momento tão difícil como esse, que essa pandemia e atingiu, obviamente, o turismo mundial no Brasil. Não é diferente. Eu vejo também uma oportunidade grande para que a gente consiga reduzir, inclusive, o custo do Brasil através da tecnologia e da inovação. Nós temos lá no Plano Nacional de Turismo uma meta que até 2022 nós possamos passar de 60 milhões de turistas brasileiros fazendo o turismo doméstico para pelo menos 100 milhões de brasileiros fazendo o turismo doméstico. E a gente sabe que a redução do custo do Brasil tem uma influência direta na decisão das famílias brasileiras em viajar. Eu acredito que essa corrida de inovação e tecnologia pode nos trazer soluções para alguns gargalos no ponto de vista de redução de custo aqui no Brasil de viagens. Também a gente consegue, através da inovação e da tecnologia, a gente já vislumbra essa competitividade com outros países, com grandes plataformas, para que a gente consiga realmente colocar o Brasil aí numa rota mundial de inteligência e inovação no turismo. Então, são muitos os benefícios. O ministro Marcos Pontes tem grandes projetos de tecnologia dentro do Ministério ao qual ele está à frente, que são as cidades inteligentes, as cidades integradas, e quem sabe, ontem a gente até discutiu um pouco, ministro, quem sabe lançar no Brasil agora o Turismo 4.0. Isso aí vai ser fundamental, a participação do Acalua, esse hub de inovação e tecnologia, ajudando a pensar
as soluções para que isso possa se tornar realidade. O Brasil ele possa ter aí nos seus 26 estados da federação, mais no Distrito Federal, soluções em integração de modais de transportes. A gente sabe que o Brasil é um país continental, a gente precisa realmente pensar soluções de integração de modais de transportes, a gente precisa de pensar soluções de gerenciamento de redes de hotéis, de outros segmentos do turismo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, nesse momento de pandemia, o Wacalua, chegando ao Brasil, vai nos ajudar a trazer, obviamente, soluções a esses gargalos já adequados ao momento e à realidade desse pós-pandemia. Então, eu vejo com muito bons olhos. Muito obrigado, mais uma vez, ao Lisandro e ao ministro por estar nos proporcionando a participar de um momento tão decisivo e importante para o turismo brasileiro. Ministro Marcos Pontes, eu gostaria de, logo em seguida, abordar com o senhor essa questão do turismo 4.0, que eu acho bastante oportuna para a nossa conversa. Eu queria antes, pessoal, só ouvir rapidamente as palavras iniciais do Lisandro Menomarque. Lisandro, explica para a gente rapidamente como que essa parceria entre o Ministério do Turismo e o Wacalua foi desenvolvida, como que o Wacalua funciona nesse apoio, na busca pela inovação, e como também vai funcionar esse desafio de inovação que vai culminar, a gente sabe, com uma estratégia nacional de inovação no país. Por favor. Bom, muito obrigado. O Wacalua é o primeiro hub global de inovação em turismo. Por que o primeiro hub global? Graças ao acordo com a OMT e a sua distribuição ao redor do mundo, nós provocamos um concurso de inovação que chega a mais de 160 países. Nos últimos 2 anos, essa busca de inovação no turismo em 160 países recebeu mais de 5.000 startups de todos os tipos de vetores de inovação da indústria do turismo. Por que nós criamos isto? Nós achamos que tinha uma diferença muito grande entre certos países, seu orçamento para promoção, grandes empresas tecnológicas, em contra de outras empresas que não tinham esses orçamentos, e tínhamos uma visão de que só podíamos equilibrar esse jogo, digamos, de inovação, dando oportunidades iguais a todos, através da democratização de um concurso que ache as melhores ferramentas de tecnologia que possam impulsar os países, como fez Israel, como fez Portugal, como fez a Espanha, que acabaram sendo exportadores de tecnologia de turismo. A Espanha ou a Portugal não são só potências recebendo turistas, mas exportando tecnologia, fazendo uma competitividade que antes de apostar pela tecnologia, estes países não tinham, né? A Wacalua nasceu em Madrid, e a amizade que temos com o ministro, seu secretário e toda a equipe dele fez com que a nossa equipe, que não é muito grande, mas é muito profissional, pudesse escolher os maiores desafios que podem ter para contribuir ao desenvolvimento da indústria. Com certeza, o Brasil é provavelmente o país que tem a maior relação entre oportunidade e necessidade, né, de poder transformar sua indústria. Então, para nós, para mim, principalmente, que guardo o maior afeto, amor e carinho pelo país que me educou há muitos anos, é uma forma de poder focar muito dos meus desafios profissionais ao lado dos ministros. A nossa parceria tem como objetivo transformar o turismo brasileiro através de inovação. E tem 3 ações fundamentais: a competição de startups, que começa hoje, a estratégia de inovação que estamos trazendo junto ao Ministério e a instalação no Brasil do primeiro hub de turismo tecnológico. O que queremos conseguir com isto? Conectar todo o ecossistema do Brasil. Um ecossistema do Brasil junto ao ecossistema global, que nós já temos criado nesses últimos 2 anos. Então, hoje, convidamos a todas as startups do Brasil que tenham soluções orientadas a reativar o turismo, seja com soluções imediatas para a pós-pandemia
ou para uma visão de médio e longo prazo. As melhores startups do nosso concurso, as 10 melhores, vão ganhar uma classificação para a semifinal da competição global, que seria a Copa do Mundo, né, da tecnologia, da indústria. Eles virão a Madrid, receberemos também, se Deus quiser, os ministros, e poderemos, na Fitur, que é a maior feira de turismo do mundo, que se realiza em janeiro, poder competir até achar as melhores soluções e poder, então, provocar no Brasil toda uma onda de tecnologia na indústria que até a pandemia era do maior crescimento do mundo. Ok, Lisandro. Agora sim, ministro Marcos, pegando aqui carona nas palavras do Lisandro, ele falou, inclusive, nessa coisa de se criar uma onda de inovação. A gente sabe que essa é a sua praia, ministro. De que forma o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pode, inclusive, juntamente com o Emitur, incentivar a criação dessa cultura de inovação que prepare o turismo para o pós-pandemia, o famoso turismo 4.0, ao que o ministro se referiu? Olha, eu queria cumprimentar a todos, né, e cumprimentar especialmente o ministro Marcelo, ao nosso Lisandro ali participando também, né, pela referência ao Brasil, importantíssimo, né, essa consideração. E eu gostaria de aproveitar e cumprimentar também a todos os participantes, que o pessoal não está vendo do lado de lá, mas estão aqui na sala conosco. Né? Nós temos também o secretário Júlio Semeghini, aqui, secretário executivo do Ministério, o Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovações do Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui conosco também. Dizer o seguinte, né, que nós temos no Brasil uma capacidade de inovação, uma capacidade de desenvolvimento de startups enorme. Se você somar essa capacidade que nós temos com as estruturas que estão sendo criadas pelo Paulo Alvim dentro do Ministério para integrar todas essas capacidades, com o potencial que nós temos no turismo no Brasil, né, como o presidente Bolsonaro fala, realmente o nosso país é algo impressionante em termos de... Eu tenho essa facilidade, vamos dizer, essa oportunidade de ter visto o país do espaço, e você olha para tudo que nós temos aqui, o presidente costuma falar uma frase interessante, ele fala assim, olha, veja, por exemplo, Israel, veja o que eles não têm e veja o que eles são. Agora, veja o Brasil, veja tudo que nós temos, o que nós não somos ainda. Porque o que vem, essa diferença, é através da ciência, tecnologia, inovações, e essa possibilidade, numa competição como essa, de se ter a participação dos nossos empreendedores aqui no Brasil, com toda a criatividade, para uma área tão promissora como essa, eu tenho certeza que vai dar frutos maravilhosos. E quando a gente fala de turismo 4.0, deixa eu explicar de onde vem essa ideia, né? No Ministério nós temos nós lançamos no ano passado o decreto de Internet das Coisas. Esse decreto de Internet das Coisas ele se conecta com as tecnologias de 5G, com as tecnologias que nós desenvolvemos com inteligência artificial também. E esse decreto ele abriu 4 câmaras, né, que foram, através de uma chamada pública, foram as áreas que tiveram o maior potencial identificado por essa chamada pública de crescimento de inovações, startups e etc. no país. E essas 4 áreas são indústria 4.0, agricultura 4.0, saúde 4.0, cidades inteligentes. Né? E nesse contexto, por que não turismo 4.0, que também tem todo esse potencial? Né? Então, se somaria a esse esforço. A cada uma dessas câmaras de Internet das Coisas, nós somamos também um edital com centros de inovação, centros de inteligência artificial. Então, são 4 centros de inteligência artificial. E eu já começo a pensar aqui também no centro de inteligência artificial conectado ao turismo 4.0. E a ideia de se ter essas câmaras e se abrir essa possibilidade de conversas, as possibilidades de adesão de várias organizações, metodologias, recursos, para que nós possamos promover tudo que a gente pode pensar em termos de inovação para facilitar o turismo. Então, na minha cabeça aqui, eu já estou imaginando cidades inteligentes que sejam interligadas em termos de
padronização de processos. Então, um turista que vai visitar uma cidade lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma cidade turística no Rio Grande do Sul, lá, Canela, não sei, que é uma cidade inteligente, os sistemas que ele utiliza ali têm a mesma padronização quando ele for visitar Natal, no Rio Grande do Norte. Esse tipo de conexão entre as possibilidades entre as cidades é certamente uma coisa que se integra com tudo isso. Outra, quando você imagina aplicativos, softwares que podem ser utilizados por esses visitantes no Brasil, que assim, quando ele chegar no Brasil, ele seja registrado e a partir daí ele tem todo o acompanhamento, ele tem todas as facilidades, se ele passar uma situação difícil, ele acessa de uma maneira rápida, saúde e tudo mais. Ou seja, as possibilidades que nós temos através da tecnologia hoje são enormes. Se você soma isso também com a capacidade, nós acabamos de passar ali para o Fábio, a parte de comunicações, nós temos um projeto gigantesco que foi encabeçado pelo Júlio Semeghini aqui também, que é a parte do Nordeste conectado, Norte conectado, Centro-Oeste conectado. Significa levar internet rápida, em banda larga para todos esses lugares, que já tem, por natureza, uma característica que é muito atrativa para turismo. Você imagina isso associada à conectividade e todos esses outros aplicativos e elementos de tecnologia, isso potencializa em muitos os resultados. Então, nós temos aí eu acho que a situação perfeita de criar resultados rápidos, resultados que certamente vão atender o que o presidente Bolsonaro tem falado bastante sobre isso. E esses são, a gente chama, em termos de programa espacial, a gente chama de efeitos diretos, vamos chamar assim. Aí você tem uns spin-offs de tudo isso, que também vão surgir à medida que você desenvolve essas tecnologias, certamente outras coisas virão aí como consequência. Então, estou muito animado com essa possibilidade e, novamente, eu reitero o que eu falei, outro dia, na nossa outra conexão aqui, de que o Ministério está completamente à disposição para desenvolvermos juntos esses resultados que vão ser excelentes para o país. Obrigado, ministro. Ministro Marcelo, a gente sabe que várias ações já foram adotadas no âmbito do Ministério do Turismo para proporcionar a sobrevivência do setor em meio à pandemia e preparar, inclusive, o setor para a retomada. E eu pergunto para o senhor, diante, inclusive, do que foi exposto pelo ministro Marcos Pontes, já há uma pauta de inovação robusta no governo e agora nós chegamos, no âmbito do turismo, com esse desafio de startups que, como eu falei, vai culminar na elaboração de uma estratégia nacional de inovação. Ou seja, o Brasil está juntando duas poderosas armas de inovação e as medidas de retomada para poder proporcionar um desenvolvimento ainda maior do turismo? Exatamente, André. O Ministério do Turismo, por orientação do presidente Bolsonaro, nós trabalhamos em dois momentos, ou em duas frentes. A primeira delas é evitar o desmonte do setor do turismo devido ao impacto dessa pandemia. E, para isso, o Ministério do Turismo, a princípio, nós elaboramos uma medida provisória para que a gente conseguisse realmente impedir que houvesse o desmonte do setor. Naquele momento, o Ministério da Economia entendeu por bem não setorizar o socorro, mas fazer de uma forma global para todos os segmentos da economia. Essa medida provisória elaborada pelo turismo, ela foi, grande parte dela, absorvida no texto da medida provisória 936, que foi editada pela Economia, possibilitando ali a flexibilização de jornadas de trabalho, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, a possibilidade da redução dos salários, obviamente com o governo fazendo o aporte através do seguro-desemprego. Então, a medida provisória 936 ela foi fundamental. Vou dar um exemplo. O setor hoteleiro, por exemplo, ele se vê com 40% a 55% da sua receita comprometida com folha de pagamento. Então, o segundo passo desse primeiro momento foi a medida provisória 948. A gente precisava de estabelecer um acordo entre empresas e consumidores, tendo em vista que vários consumidores já haviam adquirido pacotes turísticos, ingressos para shows e outros produtos mais, e a gente entendeu que, naquele momento, poderia haver uma judicialização em massa se a gente não editasse essa medida provisória, dando, obviamente, o conforto para os consumidores que teriam os seus direitos 100% resguardados, bem como
o conforto também para as empresas, para que elas não pudessem ou não tivessem que fazer o reembolso imediato do consumidor. Muitas empresas tiveram seus fluxos de caixa reduzido a zero e ainda ter que fazer esse reembolso imediato seria catastrófico. A gente entende que isso aí poderia não só gerar judicializações em massas, mas também a quebra de empresas e também a perda de muitos empregos no turismo. Então, a medida provisória 948, ela foi editada junto ao Ministério da Justiça, junto com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e que teve, inclusive, elogios por parte da WTTC e também do T20. E o terceiro ponto foi a medida provisória 963, que foi o crédito extraordinário que veio para o Fungetur, no Ministério do Turismo, e que tivemos aí alguns percalços iniciais, porque o momento ele exige, obviamente, muito cuidado por parte das instituições financeiras que viam uma expectativa de inadimplência alta, então a gente precisava de trazer soluções através de fundos garantidores, que fosse o FGI ou o Pronamp, o Pronamp ali para micros e pequenos empresários e o FGI para os médios e grandes empresários. Essa modelagem ela já está em fase final e a gente acredita que esses créditos extremamente atrativos vão estar na prateleira das instituições credenciadas do fundo em breve. Inclusive, abrimos agora o cadastramento das instituições privadas, para que essa capilaridade ela possa realmente alcançar aí todos aqueles que precisam de utilizar desses créditos no Brasil. Então, esse primeiro momento foi exatamente evitar o desmonte do setor, desmonte das empresas de turismo, porque a gente precisava de sair o mais inteiro possível disso para que a retomada ela possa se dar de uma forma mais eficiente. E na retomada, André, o Brasil, nós já temos todos os protocolos de biossegurança do turismo pronto para praticamente todos os segmentos do turismo, ou seja, o Brasil lança o selo de biossegurança ao turista, colocamos o Brasil aí entre os 10 primeiros países no mundo a ter esse selo, com todos os protocolos estabelecidos em parceria com o Ministério da Saúde através da Anvisa, ou seja, os hotéis, as agências de viagens, as locadoras de veículos, ou seja, são 15 segmentos que já têm todos os protocolos de biossegurança para que a gente consiga dar mais conforto e confiança para o turismo, para o turista, nessa retomada. E aí, temos aí várias outras ações que já estão sendo elaboradas em conjunto, para que a gente consiga fazer a retomada do turismo brasileiro ser a mais eficiente possível e talvez aí um passo à frente de outros destinos e outros países. E, obviamente, com as soluções tecnológicas advindas agora, né, desse hub de tecnologia proporcionado pelo Acalua, né, que se instalando oficialmente esse ano no Brasil, fisicamente, né, e já promovendo a primeira competição nacional, sem dúvida nenhuma, são conjuntos de fatores que nos dá uma esperança muito grande que o Brasil ele realmente vai poder oferecer os destinos turísticos aqui, já um passo à frente dos demais países, quem sabe, da América Latina e do mundo. Então, esse é o objetivo, e isso nos dá uma confiança muito maior agora com a consolidação do Acalua no Brasil, a parceria com o Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovação. Então, isso aí realmente nos dá muita confiança. Ministro, é interessante o senhor ter tocado na questão do hub, do Acalua. Lisandro, essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor também. De que maneira o senhor avalia que a futura instalação do Acalua no Brasil pode ajudar a consolidar uma estratégia nacional de inovação que terá se iniciado com este desafio que nós estamos lançando hoje? Bom, o fato de unir todos os inovadores do Brasil ao redor de um hub vai tornar a indústria local mais competitiva, né? Logo, melhorará o ambiente de negócios, lógico, e acharemos soluções mais sustentáveis e inteligentes ao que hoje, de forma dispersa, temos acesso. Estaremos focalizados em converter o Brasil numa potência exportadora de tecnologia em turismo. Com as bases que o Brasil tem hoje, mais de 50 bilhões
de dólares em inovação, em todo tipo de indústrias, na startup, achamos que o Brasil pode facilmente convertir-se, não facilmente, mas com trabalho, né? Convertir-se em referência exportadora de tecnologia. E para isso o Brasil deve apoiar as suas startups através de uma política consolidada, não de uma política dispersa. Nosso diagnóstico que fizemos dentro do trabalho que a Wacalua fez no Brasil, achamos mais de 101 startups com uma grande realidade e, melhor ainda, futuro, que geram mais de 3.000 empregos e que tem um faturamento de quase 300 milhões de dólares ao ano. É uma base, não é uma potência ainda, mas é uma base muito forte para poder construir em cima. A estratégia que estamos trabalhando junto aos ministros não é uma estratégia com uma ação pontual, não, é um programa continuado para que o Brasil pueda tornar-se referência no mundo da tecnologia no turismo, como, já repeti, a Espanha, a Portugal e a Israel hoje são potências no mundo. Esses são nossos objetivos imediatos. São grandes, têm uma aspiração alta, mas temos a certeza, com nossa equipe e a equipe dos ministros que hoje nos acompanham, que poderemos alcançar esses objetivos. Ok, Lisandro. Ministro Marcos Pontes, Lisandro fala novamente dessa coisa do Brasil caminhar para uma referência, para constituir uma referência em inovação. O senhor acredita que a promoção desse primeiro desafio brasileiro de inovação em turismo, ele pode, inclusive, reforçar iniciativas em busca de inovação em outros setores, ou seja, é um desafio que vem a somar esse trabalho grande em busca de inovação geral, de forma geral? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma tônica que a gente vê em inovações, é um trabalho muito cooperativo e o incentivo em uma área, ele acaba gerando, né, como eu falei agora há pouco, spin-offs ou resultados em outros, resultados secundários em outras áreas, e isso acaba se espalhando como um todo. Assim, de cara, pensando nessas possibilidades que eu falei na primeira pergunta, quando você imagina uma cidade inteligente, por exemplo, você tem, de cara, toda a parte de transformação digital associada a isso, na melhoria dos serviços, a aplicação de inteligência artificial em vários tipos de setores, né, que estão ali trabalhando dentro da cidade. Isso vai, se você imaginar, desde a área de saúde, como o Marcelo falou também, biossegurança, não, a parte de segurança pública também, tudo isso tem aplicações e vai ser necessário melhoria dessas tecnologias que apoiam essas áreas. Então, quando você fala de a própria educação, formar profissionais do setor, a utilização, inclusive, de ambientes virtuais para a formação desses novos profissionais. E quando você pensa em ambientes virtuais, né, você pode imaginar também que o turista, antes de vir ao local, ele pode, entre aspas, visitar virtualmente, escolher os seus destinos de uma forma virtual. A utilização de realidade virtual, realidade aumentada, toda a parte de comunicação, né, quando você fala comunicação, tanto em termos de satélites, fibra ótica, outros meios que a gente pode utilizar, né, para permitir, por exemplo, que um turista que esteja no meio de um parque nacional, em algum lugar, ele consiga ter acesso à internet, tirar foto, fazer um live, por exemplo, mandar dados. Então, toda essa capacidade também de desenvolvimento desse setor. O transporte, logicamente, toda a tecnologia associada ao transporte, a melhoria dessas tecnologias também é extremamente importante, até as tecnologias utilizadas para bancos, por exemplo, a conexão entre muitos países, como você vai utilizar recursos de outros países aqui no país de uma forma simples e segura, é importante isso também. Alimentação, as tecnologias ligadas à alimentação também são muito importantes, e isso dá para a gente imaginando tantas outras áreas que, no momento que você tem vamos dizer assim, um motor propulsor, né, numa certa direção, ele acaba atraindo, pensando em aerodinâmica, que se aumenta aqui o fluxo numa direção, ele vai acabar causando essa variação de pressão que vai atrair muitos outros resultados. Então, com certeza, isso vai trazer muitos investimentos e muitas outras
desenvolvimentos em outras áreas estratégicas do país, com certeza. Perfeito. Bem, pessoal, com isso nós vamos chegando ao final dessa nossa conversa online. Eu queria, desde já, agradecer novamente a presença do ministro Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Lisandro Menumark, diretor-geral do Wacalua. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Ministro Marcelo, igualmente obrigado. E eu queria, ministro Marcelo, que antes da gente encerrar, o senhor fizesse um convite a todos os interessados em participar desse grande desafio brasileiro, desse primeiro grande desafio brasileiro de inovação em turismo. Primeiro eu quero agradecer, mais uma vez, de uma forma muito especial, o Lisandro, que é o diretor-geral do Wacalua. Lisandro, muito obrigado pela sua participação, que valoriza muito e nos dá, sem dúvida nenhuma, a certeza de que o Brasil agora, de uma forma histórica, ele muda completamente o patamar no ponto de vista de pensar soluções via tecnologia e inovação para o turismo. Lisandro, muito obrigado pela sua participação. Eu não tenho dúvida nenhuma que os frutos serão colhidos da melhor forma possível e vai nos auxiliar e muito a fazer aquilo que o presidente Jair Bolsonaro sempre nos orienta a fazer, que é desenvolver o turismo brasileiro para que o potencial que nós temos ele possa, de uma vez por todas, se traduzir em realidade, em números de visitantes estrangeiros, com um fluxo maior de turistas internos, domésticos, e, sem dúvida nenhuma, um impacto na economia que vai ser significativa, principalmente do ponto de vista de emprego e renda para a população. Lisandro, muito obrigado. Quero agradecer aqui também o nosso amigo ministro Marcos Pontes, do MCTI, ministério que realmente, nessa parceria, vai fazer uma diferença muito grande. Eu vejo esse tripé como um tripé que vai trazer para o Brasil um resultado muito grande do ponto de vista de avanço tecnológico e de inovação do turismo. Ministro Marcos Pontes, muito obrigado aqui pela presença, a contribuição do senhor. Eu gostaria de aproveitar o espaço para fazer esse convite aqui citado pelo André, e com parceiros tão importantes aqui presentes. O primeiro, está aberto oficialmente o primeiro desafio brasileiro de inovação em turismo. E as inscrições elas estão disponíveis no site startups.turismo.gov.br. Acredito que no Brasil será o grande beneficiário dessa iniciativa. Muito obrigado e que Deus possa abençoar o nosso Brasil. É isso aí, pessoal. Está oficialmente aberto o período de inscrições para este primeiro desafio brasileiro de inovação em turismo. Eu lembro a vocês, pessoal, que todas as notícias a respeito da competição, o regulamento, inclusive, como o ministro falou, está nesse site startups.turismo.gov.br e também é possível acompanhar todo esse processo por meio do site do Ministério do Turismo, o turismo.gov.br, bem como as plataformas digitais do Ministério, como o Facebook e o Twitter. Acompanhem, não percam. Nós novamente agradecemos a presença de todos os nossos convidados, Lisandro, que nos acompanha por vídeo também. E fiquem agora, pessoal, com um vídeo que retrata exatamente o desenvolvimento dessa parceria entre o Ministério do Turismo e o Wacalua. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau! O Ministério do Turismo trouxe para o Brasil o Wacalua, que chegou para revolucionar o turismo brasileiro. O Wacalua é um hub global de tecnologia que promove a inovação no setor turístico. Uma das ações implantadas no Brasil é a realização de uma competição nacional de startups de turismo. O grande desafio é achar ações inovadoras para reativar o setor e construir o turismo do futuro. Os ganhadores vão diretamente para a semifinal da terceira edição da Competição Global de Startups em Turismo da OMT, considerada a Copa do Mundo do setor. Soluções modernas e sustentáveis para retomar o turismo e transformar o setor, gerando emprego e renda para a população. Com tecnologia e inovação, o turismo vai avançar ainda mais no Brasil. Acompanhe as novidades em turismo.gov.br.